Olá pessoal, aqui é Vitor Cavalari e eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês trazendo mais detalhes sobre a atualização da nossa plataforma administrativa, mais conhecida popularmente pelo nome de Admin pelos nossos clientes. E a plataforma Admin ela tem como grande objetivo a gestão sobre os usuários vinculados à sua instituição. Então vocês têm ali as funções de gerência sobre isso e agora eu vou mostrar para vocês também as funcionalidades de acessar os resultados individuais dos seus clientes, pacientes, usuário que está vinculado à sua instituição. Então aqui eu estou logando um usuário institucional. Lembrem-se que o usuário institucional ele é um login à parte, né? Então ele não acessa aplicativos, só acessa as plataformas administrativas. E aqui eu vou conectar nessa minha instituição exemplo. Logo de início eu já tenho aqui um dashboard com diversas informações, né? Isso se mantém. Então aqui vai estar uma visão geral da sua instituição, inclusive aqui embaixo com relações aos dados de performance por faixa etária dos pertencentes à sua instituição. Então, como essa instituição é exemplo, a gente não tem todos os dados completos aqui, mas você vai construindo esse banco de dados e alimentando esse dashboard para você ter mais ciência sobre o comportamento dos seus usuários e dos dados deles. Aqui nessa barra na esquerda, a gente tem aqui a parte de resultados, usuários e pagamentos. Lembrando que ainda não estamos implementando essa parte de pagamentos funcional. Então, por enquanto, vocês podem deixar essa informação guardada aí. Aqui o mais importante é a gestão dos usuários, que permanece a mesma coisa, né? Da gente ter listar os usuários, montar grupos, a gente ter toda essa gerência aqui, principalmente em relação a usuários e grupos e acessos, né? E aqui a gente tem a parte de resultados, que é onde eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Então eu vou clicar aqui em avaliações. Chegando aqui a gente tem a seleção do grupo e seleção do usuário. Então aqui o admin ele está preparado para trazer informações individuais, né? Então eu vou selecionar o grupo membros aqui, por exemplo, e vou pegar o meu usuário aqui, um usuário exemplo meu. E aqui eu já vou ter toda a gravação aqui de todas as avaliações que esse indivíduo tem. Então esse usuário tem um monte de avaliação, aí, muito de teste. Então eu tenho aqui o comportamento de cada uma das avaliações e aqui, obviamente, a referência, né, de medidas, né? Aqui uma média da minha faixa etária, por exemplo, o verdinho é um desvio para cima e o vermelho um desvio para baixo, que dá para ver onde que eu estou em cada um desses momentos, né? Aqui vocês vão vendo que a gente tem essas legendas aqui que a gente pode selecionar ou não. Então, por exemplo, aqui está o resultado, né, geral, mas eu posso, por exemplo, habilitar a atenção para ver especificamente a atenção, como que foi, controle de impulsividade, decisão. Então tudo isso vai se montando aqui no gráfico, né? Então eu posso aqui tirar e só ver agora o meu componente de atenção, como é que a minha atenção ela foi desviando ao longo do tempo, né? Então eu vou desligar o decisão aqui, ó. Então eu só consigo aqui visualizar apenas o meu resultado de atenção ao longo das medidas, né? Então eu posso selecionar aquela variável que eu quero observar. E aqui tem uma questão também, né, antes da avaliação, a gente tem aquelas perguntinhas sobre o estado de humor da pessoa, cansaço, nível de tensão, sono, e isso a gente pode dar uma olhada também se a pessoa está respondendo corretamente, a gente pode ver se isso pode ter causado algum tipo de influência no resultado, por exemplo, certo? Então aqui são funcionalidades que a gente tem para observar um pouco mais dos resultados individuais. Quando eu vou selecionar aqui um dos resultados, né? Então deixa eu voltar aqui, tirar a atenção, tirar o controle de impulsividade, tirar a decisão, só deixar resultado. Aí quando eu clico nesse resultado aqui, pega um resultado bom. Eu tenho aqui 769 nessa avaliação, então que ela foi realizada no dia 25 de 3 de 2022, e aqui eu tenho tempo de reação, médio, tempo de decisão, então aqui eu tenho já essa medida de referência, né, a respeito de mais detalhamento dessa avaliação, e aqui baixar o relatório completo, aí vai baixar aquele relatório, aquele laudo mais detalhado, que dá pra gente toda aquela eu já tenho aqui nossa notificação aqui, né, do relatório baixado. Então aqui a gente já tem essa funcionalidade para a gente olhar os dados individuais. Então eu vou aqui no grupo, vou na pessoa que eu quero aqui e aí eu vou conseguir ver esse gráfico, depois detalhar e também baixar o relatório dela aqui, beleza? Essa aqui você já consegue visualizar isso no próprio admin. E aqui em medidas move, a gente vai também olhar qual foi desse mesmo indivíduo, né? Eu já estou dele selecionado, o resultado nesse gráfico radar
das medidas MOVE, né? Então, como que está dentro da percepção de estresse, qualidade de vida, questionário de atividade física, avaliação de memória de trabalho, questionário de foco e autocontrole. Então, as medidas que o indivíduo fez, elas vão aparecendo aqui e a gente vai vendo quanto mais expandido isso, melhor. Então, a gente consegue ter um pouco mais de gerência nisso. E quando a gente seleciona aqui, a gente tem essa possibilidade de olhar com mais detalhes, né, aqui. Então, índice de qualidade de sono aqui de Pittsburgh, eu tenho essas referências aqui, eu já consigo ter os resultados. E claro, se tiver mais medidas, né, eu vou compondo esse gráfico para ver a evolução e o progresso. Então a gente consegue ter esse gráfico geral e também a gente consegue ter o gráfico mais específico clicando aqui na bolinha indicada pela medida, tá certo? Então lembrando que sempre aqui tem riscadinho a legendas que a gente, dados que a gente pode imputar dentro dos gráficos, a gente pode habilitar ou desabilitar, tá certo? E por último, a gente também tem o comportamento desses usuários nos minigames, tá? Então aqui eu tenho por categoria de minigame, então controle de impulsividade, tomada de decisão, atenção, memória, flexibilidade cognitiva, reação, raciocínio. Então eu vou clicar aqui em atenção, por exemplo. Aí quando eu desço aqui, eu tenho todas as datas aqui que tem algum tipo de medida, né, de utilização. Então aqui estão as datas embaixo. Esse daqui são todos os minigames que o indivíduo fez, né? Então aqui, por exemplo, esse é o flexão em cores. Eu vou tirar o flexão em cores e vou pegar aqui, por exemplo, o trilha de números. Então aqui eu tenho todos os desempenhos do trilha de números desse indivíduo ao longo do tempo. Então eu consigo ter esse filtro e poder selecionar qual foi aquele minigame que ele fez, qual o desempenho que ele teve e a data que aconteceu isso. Então é um jeito de você também monitorar não só a performance do indivíduo, mas também o engajamento dele. Vocês vão perceber ali que para mim, nesse exemplo aqui, eu faço muito mais o trilha de números do que o flexão em cores, né? Então eu vou colocar aqui um outro, Neurospace Pernas, que é um outro que tem bastante volume aqui. Então eu vou conseguir olhar todo o comportamento do meu usuário em relação aos minigames, selecionando primeiramente a categoria e depois selecionando quais os minigames que eu quero observar. Tá certo? Então essas são as funcionalidades que a gente atualizou dentro do admin. Então sempre numa visão individual aqui, selecionando o usuário que você quer mais detalhar para saber mais como que ele está e trazer essa informação também com mais detalhes para ele e poder aumentar o impacto do seu trabalho, do serviço que você está trazendo em termos de treinamento cognitivo. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, os nossos contatos e nosso canal de suporte está aberto para vocês. Não hesitem em entrar em contato, mas explorem a ferramenta. Dê uma olhada boa na ferramenta e vejam as funcionalidades novas e aproveitem esse benefício. A gente vai cada vez mais integrar e trazer mais detalhes importantes para vocês e o feedback de vocês vai também direcionar aquilo que são os aprimoramentos, aquilo que vai ser as novas atualizações dentro do nosso sistema. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.